Olá, meu nome é Juliana Lagoas, eu tô aqui no Canal Médico e hoje a gente vai falar sobre transtorno bipolar com dois médicos psiquiatras especialistas em transtorno bipolar, o Dr. Elie Cheniot e o Dr. Estevão Scott. Esse é um tema muito importante, porque é um tema muito abrangente e com muito estigma, e por isso que precisamos falar sobre. Para mim, hoje é um prazer estar aqui, porque eu também sou bipolar e por muito tempo tive que esconder esse diagnóstico, com medo que as pessoas não me aceitassem por quem eu sou. Então, hoje a gente tem aqui o Dr. Elie Cheniot. Ele é professor titular de psiquiatria da UERJ, professor do programa de pós-graduação IBUP da UFRJ e membro da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. E o Dr. Estevão Scott, ele é médico psiquiatra, professor da UERJ com doutorado em transtornos afetivos da USP. Então, doutores, primeiro quero começar com uma pergunta abrangente, que é o que é o transtorno bipolar? Olá, Juliana, tudo bom? A resposta também é bem abrangente. O transtorno bipolar é um transtorno mental, da área de psiquiatria. Como o nome indica, né, o prefixo bi, são dois episódios, duas síndromes, duas fases que fazem parte da doença, a mania e a depressão. Depressão, as pessoas têm mais ou menos uma ideia do que seja. A alteração principal da depressão não é a tristeza está frequentemente presente, mas o que seria central na depressão é a vivência subjetiva de falta de energia, né? Desânimo, fraqueza, prostração. E ligado a isso, a pessoa se movimenta de uma forma mais lenta, a pessoa fica mais devagar, mais parada, e com vários sintomas, além da tristeza, ideias de culpa, baixa autoestima, trações do apetite para menos ou para mais, do peso da mesma forma, alterações do sono, também dormindo demais ou dormindo de menos, perda da libido, muitas vezes a ansiedade também está presente. A mania aí é o outro episódio da mesma doença. O leigo usa a palavra mania de uma forma bem diferente de nós, psiquiatras, né? Não é essa mania de limpeza, aí na verdade isso é um comportamento compulsivo de limpeza. Não é mania de perseguição, isso aí, na verdade seria um delírio de perseguição. Não é mania do maníaco do parque, que é um sociopata, psicopata, transtorno da personalidade antissocial. Não, a mania do transtorno bipolar, a mania em psiquiatria, se caracteriza especialmente pela vivência subjetiva de energia demais, contrário da depressão, muito ânimo, muita disposição e, consequentemente, agitação psicomotora. A pessoa se movimenta muito, não para quieta, contrações do humor, especialmente euforia ou irritabilidade. O paciente fala muito, fala rápido, dorme pouco, mas não é insônia, é uma diminuição da necessidade de sono, a pessoa não dorme nada, no dia seguinte continua cheia de energia, continua elétrica. Os pacientes falam muito isso, é como se eu estivesse ligado na tomada 220, estou elétrico, dá vontade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. O indivíduo não se concentra em nada, não termina o que começa, ele está com a libido aumentada e muito impulsivo, impulsividade em relação à agressividade quando está irritado, a comportamento sexual, porque a libido está aumentada, a comprar muito, mesmo não tendo dinheiro, autoestima muito elevada. Então, essas duas fases, mania e depressão, elas se alternam no curso da doença. Em média, isso varia muito, o indivíduo tem mais episódios de depressão do que de mania ao curso da doença, e os episódios de depressão costumam ser mais longos do que os de mania. Em média, isso varia muito, um episódio depressivo dura de 6 a 9 meses, com ou sem tratamento, de mania dura um pouco menos em média, de 3 a 6 meses, e tipicamente entre os episódios a pessoa fica normal, o que a gente chama de eutimia, não está nem em mania nem em depressão, e a pessoa pode não ter sintoma nenhum, às vezes tem algum sintoma residual de mania ou depressão, mas essa eutimia pode até durar anos, a pessoa fica 5, 10 anos sem entrar em mania ou depressão, mas o típico da doença é essa recorrência. Os intervalos podem ser muito grandes entre um episódio e o outro,
mas eles tendem a se repetir e varia muito o número de episódios de um paciente para o outro, mas um mesmo paciente pode ter dezenas de episódios ao longo da vida. Até porque é uma doença que começa muito cedo, né? O pico de início dos 15 aos 25 anos, se a pessoa viver até 80, 90 anos, pode ter um número muito grande de episódios. Então, eu falei as características gerais, eu acho que o Estevão pode complementar. De fato, é uma apresentação clínica muito heterogênea, né? Cada paciente, né, tem um padrão e, como o professor que bem falou, né? Assim, o mesmo paciente, durante a vida, ele pode apresentar diversos episódios depressivos, episódios maníacos, hipomaníacos. E uma questão interessante, né, que é uma doença, o transtorno bipolar, recorrente. Né? Ela tem um curso longitudinal. Ao longo da vida, o paciente vai experimentando essas variações, mas para o diagnóstico, pelos critérios atuais, né, você precisa ter um episódio de mania ou de hipomania. Muito embora, né, como o professor colocou, o paciente fica a maior parte da vida dele em depressão. Então parece uma contradição, de alguma forma, né? Para definir um diagnóstico, você tem que ter um episódio de mania, que é essa excitabilidade, né? Esse aumento de energia, esse humor elevado, mas se você fizer um recorte longitudinal, o paciente fica a maior parte da vida dele em depressão, né? É como você falou, é paradoxal, né? Que dá o diagnóstico é a mania, mas o paciente fica mais tempo em depressão do que em mania. Mas isso varia muito de pacientes. Tem pacientes que tem chama polaridade predominante maníaca, ele tem muito mais mania do que depressão, e outros têm uma polaridade predominante depressiva, que é mais comum, de ter muito mais depressão do que mania. Por isso que o nome, né, que se dava anteriormente à doença não era transtorno bipolar, era doença maníaco-depressiva. Né? Desde das primeiras classificações pelo Kraepelin, ele cunhou esse nome, que foi modificado, né? Do século passado, passou a se chamar transtorno bipolar. Mas muitas pessoas advogam a ideia de que talvez o nome transtorno ou doença maníaco-depressiva seja mais precisa, porque vai captura exatamente essa característica longitudinal, né, da depressão, da mania recorrente, essa questão cíclica da doença, né? E o nome bipolar parece que é apenas uma coisa, né, dois polos, que se contrapõem, que não é exatamente assim. E tem um outro especificador, que é o estado misto, né? Que o paciente ele pode ter características de mania e de depressão simultaneamente. E aí esse é um estado que é difícil de diagnosticar, não é qualquer médico generalista, por exemplo, que vai conseguir, às vezes, diagnosticar isso aí. Precisa ter um especialista, um psiquiatra treinado, né? Porque é difícil de diagnosticar, de tratar, e é bem complexo esse estado, porque o paciente convive com sintomas de polos opostos simultaneamente, né? Vocês dois mencionaram, né, como nós bipolares passamos boa parte do tempo em depressão, né? Bom, não todos, mas alguns, né, passam boa parte do tempo em depressão. Eu mesma fui diagnosticada depois de 10 anos do meu diagnóstico de depressão, e eu sei que essa é a história de muitos bipolares. E como vocês dois, quando estão no consultório, conseguem diferenciar uma depressão unipolar de uma depressão bipolar? Olha, essa é uma questão interessante. E é um dos grandes desafios da psiquiatria, né? Porque a depressão unipolar e bipolar, elas podem ser indistinguíveis, né? A gente não tem, hoje em dia, né, na psiquiatria, um marcador, por exemplo, biológico, embora existem, é uma doença biológica, uma doença com uma característica genética, daqui a pouco a gente pode falar melhor sobre isso, mas voltando à sua pergunta, não tem um marcador biológico, por exemplo, que distingue a depressão bipolar da unipolar, por exemplo. O diagnóstico é clínico. E tem alguns aspectos clínicos que podem falar a favor, por exemplo, de ser uma depressão bipolar. Por exemplo, com um início muito precoce, com uma característica que a gente chama de atípico, que é aquela depressão em que o paciente fica muito anérgico, né, fala aquela expressão com peso, né, de chumbo, como se uma depressão em que tem um aumento de peso, de apetite, né, com uma hipersonia, são características que falam a favor de uma depressão bipolar. Também uma depressão com sintomas psicóticos, né, podem
sugerir, né, um possível diagnóstico de transtorno bipolar, mas só por si não é possível a gente falar, definitivamente é uma depressão bipolar. Você tem que ter o episódio maníaco para você caracterizar, né, o transtorno bipolar. Mas sugerem, né, essas características, o que seria uma depressão bipolar, né? Essa pergunta é muito simples, mas a resposta é muito complexa, né? Porque a distinção, a resposta simples é: a depressão é bipolar se houve um episódio de mania ou hipomania. Se não houve, é unipolar. Mas a resposta é simples demais. Porque a própria distinção bipolar-unipolar, que existe a partir de 1980, com a terceira versão da classificação americana, o DSM-3, ela é muito contestada. Porque até o professor Estevão falou, antigamente é doença maníaco-depressiva, ou psicose maníaco-depressiva. Não houve só uma mudança de nome para transtorno bipolar. Na doença maníaco-depressiva não tinha a separação bipolar ou unipolar. Então, pacientes que tinham tido só episódios de depressão era doença maníaco-depressiva. Só episódio de mania era doença maníaco-depressiva. Episódio de mania e depressão também doença maníaco-depressiva. Não existia essa separação bipolar ou unipolar. E não tem muita justificativa científica para essa separação. Primeiro que a depressão bipolar ou unipolar, clinicamente, elas são indistinguíveis, são os mesmos sintomas. Tem estudos até que falam determinados sintomas, como o alentecimento psicomotor, aumento do apetite, hipersonia, isso aí é mais comum na depressão bipolar, e alguns outros sintomas seriam mais comuns na depressão unipolar, mas isso é meio furado, não está tão bem estabelecido, e os critérios diagnósticos são exatamente iguais. São os critérios para episódio depressivo maior. Não tem distinção, não tem na classificação episódio depressivo do transtorno bipolar e episódio depressivo do transtorno depressivo maior, que é a depressão unipolar. Não, os critérios são os mesmos. A distinção, como eu falei, teve ou não teve episódio de mania ou hipomania. E eu estou totalmente favorável a essa volta da doença maníaco-depressiva como uma doença só e não separar, até quer mudar o nome para transtorno, então chama transtorno maníaco-depressivo. Eu acho que muito dessa separação foi para permitir, assim, acho que foi uma coisa que beneficiou a indústria farmacêutica, né? Se tem um unipolar, então a gente pode sintetizar novos antidepressivos. Esses antidepressivos são usados no transtorno depressivo maior e a gente não se preocupa com a depressão do transtorno bipolar, porque seria uma doença separada. Tanto que quando é criado, né, um novo antidepressivo, nos estudos, um critério de exclusão da amostra, né, para experimentar, para testar aquele antidepressivo, é ter transtorno bipolar. Se tem transtorno bipolar, a pessoa não entra no estudo. Então, os antidepressivos são aprovados para serem usados na depressão unipolar. Aliás, não tem nenhum antidepressivo aprovado para tratar depressão bipolar. A gente sabe, né, que a bipolaridade é um espectro, né? A gente tem o tipo 1, a gente tem o tipo 2, a gente tem ciclotimia, qual o outro? Outros tipos? Agora eu não sei. No capítulo 15, né, os transtornos relacionados. Né, mas ainda né, sobre esse assunto que eu acho bem interessante, né, sobre a classificação, né, do transtorno bipolar, eu concordo com o professor que talvez esse retorno, essa visão, né, talvez de um espectro maníaco-depressivo, né, seja apropriado. Mas o argumento principal é esse, porque o paciente ele pode ter uma série de episódios depressivos e ainda não ter tido um episódio maníaco, mas ele pode ser bipolar. Aliás, isso é o mais comum, né? Isso é o mais comum. Não só os episódios depressivos em média, né? Varia de paciente para paciente, são mais comuns do que os de mania, mas é especialmente comum que o primeiro episódio do transtorno bipolar seja de depressão. E às vezes os primeiros 3, 4 episódios são todos de depressão. Mas como o paciente ainda não teve um episódio de mania ou hipomania, você não pode fazer o diagnóstico de transtorno bipolar. Então, é só depois, às vezes, do 5º, 6º episódio, que você tem que mudar o diagnóstico de transtorno depressivo maior para transtorno bipolar e, retrospectivamente, reclassificar aqueles primeiros episódios depressivos como bipolares, quando inicialmente foram considerados
unipolares. Isso é totalmente... O paciente não evoluiu, não mudou uma doença, sempre foi transtorno bipolar. Então, você tem que esperar um dia ter episódio de mania. Se aí o cara vai atravessar a rua, é atropelado, morre antes, ia fazer na semana seguinte o primeiro episódio de mania, ele morre como unipolar, mas ele tinha transtorno bipolar. É muito artificial isso, essa separação bipolar-unipolar. E tem estudos muito interessantes lá da Escandinávia, ali da Noruega, da Suécia, que eles têm são estudos populacionais de longa duração, de 30 anos, em que eles acompanham aqueles pacientes desde, né, do primeiro episódio depressivo e acompanham esses pacientes longitudinalmente ao longo dos anos. Eles conseguem fazer isso porque eles têm um bom registro, né, populacional e de saúde. A gente poderia também ter em nível de SUS, mas infelizmente aqui está no sul do país, eles têm alguma coisa assim, mas enfim. Mas o fato é que eles conseguem produzir então estudos muito interessantes, com Ns bem robustos, que mostram isso, que depois, por exemplo, de 20, 30 anos, pessoas diagnosticadas com depressão unipolar, 50% delas serão diagnosticadas como bipolar, né? Então isso fala a favor... de conversão, né? Conversão, que na verdade mostra que na verdade a gente está falando de uma coisa só, né? Agora, o que fala contra isso é o tratamento, né? Porque o tratamento é diferente do transtorno bipolar e da depressão, né? Então, o que fala a favor de serem duas entidades distintas é o tratamento que muda completamente. Inclusive, se você trata um bipolar com antidepressivo, você pode piorar o quadro dele, você pode induzir um quadro maníaco, que a gente chama de virada maníaca. Mas que talvez o espectro maníaco-depressivo seja talvez a ideia mais interessante, né, a se pensar. Mas também o tratamento distingue até certo ponto, que tem aqueles unipolares que nunca fizeram mania ou hipomania, aí só faz um episódio de mania e hipomania tomando antidepressivo. Aí eles vão ficar num limbo. Não é o episódio de mania e hipomania não foi espontâneo, né? Não foi primário, foi causado ou desencadeado por um antidepressivo. Aí a questão de espectro, ele entrava como fora da classificação, né? Uma coisa mais de estudo científico, como bipolar tipo 3. Então não era bipolar tipo 1, nem tipo 2, e nem era unipolar, era bipolar tipo 3 ou unipolar tipo 2. Mas quem é esse bipolar tipo 3? É questão do espectro. Porque esse bipolar tipo 3, depois no futuro, pode fazer um episódio de mania ou hipomania espontâneo, ou... Porque alguns unipolares viram para mania, ou tem sintomas de mania quando usam antidepressivo, mas os outros, a maioria, não tem, né? Então eles são diferentes mesmo. Só antes de complementar, para não esquecer, você falou de bipolar tipo 1, tipo 2, alguns autores contestam essa separação tipo 1 e tipo 2. Por quê? Porque a diferença entre tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, tipo 1, é até dispensável ter depressão. Teve só mania, é tipo 1. Tipo 2, teve depressão, obrigatoriamente, e nunca teve mania, teve só hipomania. O que é hipomania? Uma mania leve. Mas por que mania leve é diferente de mania, né? Porque é só mais leve também. Ninguém fala em hipodepressão, mas tudo pode ser mais leve, pode ser mais grave, né? Uma febre mais alta, uma febre mais baixa. Eu acho que esse diagnóstico de episódio hipomaníaco favorece muito um diagnóstico errado, de falsos positivos, pessoas que não têm transtorno bipolar e recebem esse diagnóstico. Porque a hipomania, como é mais leve, ela é mais próxima do normal. Então, um período assim, o indivíduo ficou mais alegrinho, não sei o quê, mais ativo, pode ter sido hipomania. Então, mas na verdade não foi, e dá o diagnóstico de transtorno bipolar para pessoas que não têm transtorno bipolar, na verdade. Eu acho que favorece muito dar esse diagnóstico de transtorno bipolar em pessoas que têm, na verdade, transtorno da personalidade borderline. Isso da hipomania eu acho que é um problema sério, mas também não tem base científica para distinguir mania de hipomania. É problemático, é muito problemático. Inclusive, pelo critério diagnóstico, você perguntou a sua pergunta sobre o critério diagnóstico. Lá no DSM, eles falam, né, no critério diagnóstico do bipolar do tipo 2, relatado que não precisa ter um comprometimento funcional, né, um prejuízo funcional.
E isso vai contra o próprio conceito de doença psiquiátrica, porque quase, no meu conhecimento, todos os transtornos do DSM-5, né, você precisa ter um prejuízo funcional, um sofrimento, o paciente, e no bipolar do tipo 2, não necessariamente. Então, seriam pessoas que, né, não precisam de uma hospitalização ou que não tem um prejuízo significativo. E, geralmente, a gente vê que o paciente bipolar, né, ainda que ele tenha uma hipomania, ele tem um sofrimento, né, principalmente na fase depressiva. Então, acho que esse conceito do transtorno bipolar do tipo 2, ele é frágil, né? A gente sabe que existem manias frustras, manias, né, mais leves, sim, existem. E pacientes que têm depressões mais longas e tudo, mas será que isso é, por si só, um subtipo? Essa é a questão, né? Até uma pergunta que já está programada, se tipo 2 é mais leve que tipo 1. Deveria ser, mas não é. Porque a mania é mais grave que hipomania. Então, tipo 1 tem que ser mais grave que tipo 2. Na verdade, não. Tem estudos, porque o tipo 2, em média, ele fica até muito mais tempo em depressão do que o tipo 1. E a depressão, ela é mais incapacitante. Embora a mania seja mais chamativa, em geral é a mania que leva à internação. É muito mais comum o bipolar se internar em mania do que em depressão. A depressão só quando tem um risco iminente de suicídio, ou quando é uma depressão com características catatônicas e o paciente vai morrer de inanição, não sai nem da cama, não se alimenta. Fora nessas situações, é raro internar a depressão do transtorno bipolar. Mania já passa um pouquinho da hipomania, o paciente, que é uma coisa muito típica da mania, perder a crítica, né? Então, o paciente está totalmente louco, fora do normal, e ele acha que está bem. Aliás, abrindo parênteses dentro de parênteses, a mania é a única situação em medicina que o indivíduo se sente melhor do que quando está normal. Pode ser a sensação de felicidade plena estar em mania, especialmente a mania eufórica. O indivíduo está com mais libido, mais autoconfiante, com mais energia. Como é que isso pode ser doença? Ele está fazendo mil besteiras, está se colocando em situações de risco, colocando outras pessoas em risco, e frequentemente ele tem que ser internado, não só porque ele está em situação de risco, mas também porque ele não acha que esteja doente e não vai fazer tratamento de jeito nenhum. Então, muitas vezes é internado e contra a vontade. Então, voltando à resposta em relação à pergunta que você ainda não fez, não vai precisar fazer, a mania é mais chamativa, leva mais internação, mas a depressão ela é mais incapacitante. Então, o bipolar tipo 2 ele fica muito mais em depressão, em média, do que o bipolar tipo 1. E tem estudos que mostram que as taxas de suicídio são maiores, ou no mínimo iguais, mas alguns estudos falam em taxas maiores, no transtorno bipolar tipo 2 do que no tipo 1, que é o pior desfecho, obviamente. Então, de maneira nenhuma, o transtorno bipolar tipo 2 é mais leve do que o tipo 1. E sobretudo, há características mistas, né? Que esse misto de características depressivas e maníacas. Por quê? Né? Na característica, no estado misto, o paciente ele pode estar, por exemplo, profundamente deprimido, mas ele tem energia. Né, tem energia para poder ir ao ato, para poder se suicidar. Então, essa questão do suicídio, né, é uma questão super importante no transtorno bipolar. Né? É um dos transtornos que a gente tem uma maior taxa de suicídio, é o transtorno de bipolar. 10 a 20% morrem em tentativa de suicídio, não são meramente tentativas. Né? São borderline tenta muito mais, mas só 2, 3% morrem nas tentativas. Mais de 10% dos bipolares, tem taxas que falam 20, quase 20, morrem nas tentativas de suicídio entre os bipolares. Quais são as possíveis comorbidades do transtorno bipolar? Olha, transtorno de ansiedade, né, é muito comum. Transtorno por uso de substâncias, né? E aí o paciente, tanto num episódio depressivo, ele pode abusar de substâncias, quanto no episódio maníaco, né? Como bem foi dito, ele gosta de estar nesse episódio maníaco, né? Ele se sente bem, ele se sente grandioso, ele se sente altivo e etc. no episódio maníaco. Então é muito comum ele usar substâncias, sobretudo estimulantes, né? Cocaína, álcool também é muito comum a gente ter essa comorbidade. É difícil, na verdade, você ter um paciente bipolar que não tenha alguma comorbidade ou que tenha alguma outra traços de alguma outra substância, de algum outro transtorno, como transtorno de personalidade também, é muito comum, né? E é discutível também a comorbidade, né, de transtorno bipolar, como por exemplo o transtorno borderline, né? Se seria um espectro, pessoas falam bipoborder, se seria um espectro, seria uma comorbidade, né? Seria que o bipolar do tipo 2
né, que às vezes foi mal diagnosticado, então, mas embora os critérios são bem distintos, a gente pode até falar sobre isso, mas voltando às comorbidades, são basicamente essas, né, as mais comuns: transtornos ansiosos, transtornos por uso de substâncias e transtorno de personalidade. Complementando e entrando em diagnóstico diferencial, essa questão de uso abusivo de substâncias psicoativas é muito comum no transtorno bipolar, né? Até como uma automedicação, né? Ah, tá deprimido, aí usa um neuroestimulante para se sentir melhor. Tá agitado demais, usa álcool para desacelerar, ou usa um neuroestimulante, cocaína, outros, para ficar mais acelerado ainda. Aí cai numa questão, porque tanto mania como depressão é, podem ter várias causas, são síndromes, né? Então, no transtorno bipolar, tanto a mania como a depressão são síndromes primárias, ou seja, sem causa conhecida. Se você encontra uma causa para todos os episódios de mania ou depressão, não é transtorno bipolar. Só que cocaína pode causar mania, e abstinência de cocaína, em quem é dependente, causa depressão. Mas 1000 coisas causam depressão. Semana retrasada eu estava com gripe. Era uma síndrome depressiva. Eu estava sem energia, desanimado, sem libido, com hipersonia, diminuição do apetite. Síndrome depressiva, mais os sintomas respiratórios e mais febre. Então, depressão é uma síndrome com 1000 causas diferentes, com mania também. O uso de corticoides pode causar mania. Uso de lúpus eritematoso sistêmico pode causar mania. São uma infinidade de causas de mania ou depressão. Aí no bipolar, usando substâncias, aí você pode ficar em dúvida. Ah, ele está em mania por causa da substância ou ele está em mania porque ele tem transtorno bipolar? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Ou a substância desencadeou um episódio da doença que ele já tem ou já teria uma predisposição a ela. Então, é uma questão muito prática, né? Esse diagnóstico diferencial, né? Das substâncias. Claro que também pode pensar assim, que a cocaína tem um efeito dura minutos, poucas horas. O indivíduo está internado há uma semana, você tem certeza que não usou cocaína, ele continua em mania. Então, não é mais a cocaína atuando. Então, no máximo, a cocaína desencadeou, não causou aquele episódio de mania, só desencadeou e ele tem transtorno bipolar. Por exemplo, eu tô com... então fala, depois eu falo do borderline. Um exemplo, porque eu tô com uma paciente agora internada, né, que o diagnóstico dela prévio, dado pelos colegas, era transtorno de personalidade borderline, e ela fez um episódio maníaco, claro, né, e ela estava usando cocaína e anabolizantes, né, que também pode ter desencadeado esse episódio maníaco. Anabolizante está bem estabelecido? Ainda não. Não, cocaína é mais evidente. Cocaína é mais evidente, mas a última substância que ela usou, né, foi um anabolizante. Só que ela já está internada exatamente há 2 ou 3 semanas e ela continua em estado maníaco, ou seja, já a gente tem certeza que ela não está fazendo uso da substância. Então, ela estava exatamente sendo avaliada para isso. Será que é um estado maniforme, né, induzido pelas substâncias, ou ela realmente, né, desenvolveu aí aí precisa do curso temporal, né, um estado maníaco independente dessa substância. Foi apenas desencadeou um gatilho, né, para poder desencadear esse episódio maníaco. Então, infelizmente, essa é a regra, mais do que a exceção. É a regra a gente encontrar esses pacientes comórbidos. Paciente que faz uso de substâncias, ou que tem... Álcool é muito comum também. Álcool, pacientes, né, com transtorno de personalidade e com o transtorno bipolar. São pacientes altamente complexos de se tratar, que não tem consciência de morbidade, que é pior. Na depressão tem, né? Na mania, na depressão em geral tem, na mania em geral não tem, mas tem algumas exceções. Transtorno da personalidade borderline é uma questão interessante. O Akiska, né, que foi um grande pesquisador sobre transtorno bipolar, ele... Nunca me lembro onde ele nasceu, mas ele era... Turquia, não é? Não é a Turquia, não, mas por ali. Mas radicado nos Estados Unidos, em San Diego, né? Mas não é a Turquia, não. Mas eu nunca lembro. Ele afirmava que borderline é bipolar. Não, transtorno da personalidade borderline é histeria. Isso aí tem alguns autores que afirmam isso, é que a histeria acabou nas classificações. Então, o que era histeria virou transtorno da personalidade borderline, transtorno da personalidade histriônica, virou transtorno conversivo, transtornos dissociativos
e transtorno de somatização, que agora mudou o nome para transtorno de sintoma físico, sintoma somático, uma coisa assim. Juntando isso tudo, era a antiga histeria. Na prática, de fato, de vez em quando confunde mesmo. Eu mesmo já cometi esse erro várias vezes, de dar o diagnóstico de transtorno bipolar numa pessoa que, na verdade, tinha transtorno da personalidade borderline. Mas é muito diferente, tem semelhança, mas é muito diferente. As semelhanças são as oscilações de humor, que acontecem no borderline continuamente, e acontecem na mania. Mas não tem aumento da energia, como tem na mania, não tem diminuição da energia, como tem na depressão, o borderline não tem. O curso é contínuo, é um transtorno da personalidade, então o indivíduo sempre foi daquele jeito. Ele não... No transtorno bipolar, a pessoa está em mania, ou está em depressão, ou está normal, está em eutimia. Em português tem essa distinção, ser ou estar, né? Então são episódios no transtorno bipolar. No transtorno da personalidade, borderline, como nos demais transtornos da personalidade, o indivíduo é daquele jeito, ele não está. Ele está pior, está melhor, mas ele é daquele jeito. A personalidade se moldou, se formou de forma patológica. Então ele tem um curso contínuo, não é uma coisa episódica. E também raramente tem euforia no transtorno da personalidade borderline, pode ter irritabilidade, sintomas depressivos, mas tudo alternando dentro do mesmo dia, dentro de 24 horas, de um dia para o outro, não fica em meses em mania, como o bipolar fica, meses em depressão, como o bipolar fica, é aquela coisa que todo mundo acha, eu sou meio leigo, fala assim, eu sou meio bipolar, eu sou muito bipolar, porque um dia estou de um jeito, outro dia estou de outro jeito. Não, transtorno bipolar não é assim, a pessoa fica meses em mania, meses em depressão, meses, anos normal em eutimia, é muito diferente do transtorno da personalidade borderline. Aí tem essa história do bipoborder, né, que de maneira até depreciativa, meio preconceituosa, são pacientes dos quais o psiquiatra não gosta, que o paciente causa uma contratransferência negativa, mais o borderline, né, do que o bipolar, mas acha que tem os dois, o psiquiatra acha que tem os dois juntos. Eu acho que tem um exagero, né, nessas taxas de comorbidade, acho que não é tão comum, é porque tem alguns sintomas em comum, aí acaba, aquele sintoma conta para os dois, aí de uma forma artificial preenche os critérios para os dois ao mesmo tempo, ou erros mesmo, diagnósticos. Mas acho que esse é o ponto, porque quando o transtorno de personalidade é algo que a pessoa é um traço pervasivo, né, que vai acompanhar ela, né, a vida toda. Tá certo que o borderline, acho que com o tempo ele melhora um pouco, né, e isso é uma diferença, inclusive, que o bipolar, né, se não tratado, o prognóstico não é bom, é reservado, a funcionalidade dele é prejudicada com o tempo, né, por isso que é importante um diagnóstico precoce, um tratamento adequado. Mas eu concordo que tem muitos pacientes que são diagnosticados, né, com transtorno borderline, que na verdade são bipolares, né, que a gente... isso, e vice-versa. E vice-versa, né? Acho que o mais comum é o contrário. Né? Exato, e os pacientes com transtorno da personalidade borderline, eles querem receber o diagnóstico de transtorno bipolar. Eles ficam injuriados, com raiva, quase já apanhei de alguns, que eu falei, não, é uma boa notícia, porque transtorno bipolar é muito mais grave que o transtorno da personalidade borderline, é muito mais grave. Começar pelas taxas de suicídio, não de número de tentativas, que aí é o inverso. E eles querem me bater, não, eu sou bipolar sim, recebi diagnóstico, o psiquiatra me deu esse diagnóstico, e eles querem ter transtorno bipolar. E o bipolar é o contrário, eles não gostam do diagnóstico. Não estou bipolar não, eu estou muito bem, não tenho doença nenhuma, eu já estou curado. Parou de tomar um remédio, porque acha que estou bem, não preciso mais. Né? Borderline quer ser bipolar. Exatamente. E o TDAH, né? A gente vê hoje em dia tantas pessoas diagnosticadas e a gente vê, né, que na impulsividade do TDAH muita gente confunde com o polo maníaco bipolar. Muitas pessoas aparecem com esses diagnósticos. O que vocês veem, assim, tipo de pessoas que aparecem no consultório com bipolar e TDAH ao mesmo tempo? Olha, eu acho que também são estimativas infladas sobre o TDAH, né? As pessoas estão dando esse diagnóstico muito facilmente. TDAH, autismo e até transtorno bipolar, são diagnósticos da moda. Todo mundo acha que tem e recebe mesmo esse diagnóstico. Exatamente. Sobretudo, ultimamente, mais o TDAH e o autismo. E
até me pergunto, às vezes, por um ganho secundário, sabe? Porque eu quero ter um tempo maior No autismo tem lugar, no metrô, no metrô, tem as leis que deficientes favorecem. físicos, mulheres grávidas, não sei o quê, e autistas têm aquele privilégio, né? Teve uma vez na clínica psiquiátrica que eu achei que eu estava dando boa notícia para uma mãe. Falei, não, a sua filha não é autista. Ela ficou muito contrariada comigo. Ela queria que a filha dela, né, fosse autista. Não, ela já teve esse diagnóstico, é um autismo muito leve. Enfim, você entende que são diagnósticos que estão na moda e que os pacientes às vezes têm um ganho secundário. Claro que existe os diagnósticos, quem tem realmente precisa do tratamento. A gente não está dizendo que não existe, mas a gente tem que ver com muito cuidado esse diagnóstico. Agora, pode ter a comorbidade, o que é em relação ao transtorno bipolar, né? Por exemplo, a pessoa ela é bipolar e ela tem o TDAH, mas o TDAH geralmente começa na infância, né? Com a idade costuma melhorar, e tem uma questão hierárquica, que o tratamento do transtorno do TDAH, ele é de certa forma incompatível com o bipolar, porque você dá estimulantes para o TDAH que podem piorar um quadro do transtorno bipolar. Então, não sei o que o professor ele acha sobre isso, mas eu acho que hierarquicamente você tem que tratar o transtorno bipolar, geralmente, a não ser que for Porque é mais grave, né? mais grave, a não ser que for um TDAH realmente muito grave. Quando tem comorbidade, às vezes tem transtorno bipolar e não tem TDAH, ou mais comum ao contrário, né? Porque o que tem de comum é que no TDAH pode ter irritabilidade, impulsividade e prejuízo da atenção, que acontece na mania. Mas, por definição, o TDAH começa na infância. O transtorno bipolar pode acontecer na infância, mas é raro. O pico pode acontecer, transtorno bipolar pode começar em qualquer idade, na infância até a velhice, mas o pico de início é dos 15 aos 25. Então, pode ter criança com transtorno bipolar, mas os americanos raro. Gostam, né? Os americanos gostam de dar Tinha quase que eles tiveram uma proposta de mudar os critérios diagnóstico para mania, para dar o diagnóstico de transtorno bipolar em crianças que, na verdade, tinham, dentro daquele espectro, TDAH, transtorno da conduta, transtorno de oposição, me chama? Desafiador. Tem uma famosa capa da revista, acho que Time, um garotinho loirinho, carinha indiano, bonitinho, o título da matéria, matéria de capa, Young and Bipolar, jovem e bipolar. Mas certamente o garotinho não tinha transtorno bipolar. Porque dizia assim, uma mania que é atípica. Mas é tão atípica que não deve ser mania, né? Porque aí se viu, né? Tinha até essa proposta de mudar os critérios da mania, mas não colou. Porque se viu que esses garotinhos, quando eles entravam na adolescência, vida adulta, eles até apresentavam depressão, muitos deles, mas não mania, então eles não preenchiam os critérios para transtorno bipolar no futuro, quando ficavam mais velhos. Aí isso acabou como entrando no capítulo de transtornos depressivos, né? Como transtorno disruptivo do humor, sei lá das quantas. Um nome esquisito. Isso. Não entrou no capítulo de transtorno bipolar, entrou nesse capítulo de transtornos depressivos. Mas era uma forçação de barra. Eu acho que é para dar mais remédio para as criancinhas. Não só dar os neuroestimulantes, mas ainda tratar em vez de dar os neuroestimulantes, dar os medicamentos para transtorno bipolar. Porque, primeiro, tem um curso contínuo, né? Não só a questão da idade. TDAH tende a melhorar, como o professor Estevam falou, né? Quando entra na adolescência, especialmente vida adulta. Tem uma remissão espontânea, 80% dos casos tem. Mas até diminuir, desaparecer, o curso é contínuo, não é aquele curso episódico do transtorno bipolar. E não tem vários sintomas, não tem depressão, se tiver uma comorbidade, tem que dar 2 diagnósticos. E, diferentemente da mania, não tem euforia, tem só irritabilidade, não tem aumento de libido. Então, dizer que aquilo é mania, comportamento, em geral meninos, né, com comportamento muito agressivo, verdadeiras pestinhas, né? Segundo a nossa colega Karina Cunto, lá na UERJ, ela tem a expressão mini border. Mini border, foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão tem pouco tempo. Então, forçação de barra. Aí tem esse problema que o professor Estevam falou, então tem uma comorbidade, aí
trata com neuroestimulante o TDAH, isso pode piorar ou desencadear um episódio de mania, né? E do ponto de vista mais neurobiológico, também é bem complicado você fazer esse diagnóstico na infância, porque assim, o sistema nervoso central, ele está na infância e sobretudo na adolescência, em pleno remodelamento, né? Ele tem uma plasticidade muito grande. Não à toa, os transtornos psiquiátricos, né, tem uma característica mais biológica, mais genética, como o transtorno bipolar, eles aparecem ali no final da adolescência. Né, início da vida adulta, que é quando esse sistema nervoso está no final do seu, né, da sua formação, da sua estruturação. Então, você diagnosticar muito precocemente, né, baseado em sintomas que não são tão muito claros, uma certa irritabilidade numa criança, uma criança que é mais hiperativa, crianças são hiperativas, né? Então é meio complicado. Você já medicar né, muito precocemente. Acho que a gente tem que, né, ter esse cuidado, né? E como é uma vez que você recebe, né, o seu diagnóstico de bipolar, tipo 1, tipo 2, ciclotimia, o que for, como é esse tratamento? Tem várias opções, né? Eu já passei por vários tipos de medicamento. Como é feito, assim, a estratégia medicamentosa? Transtorno bipolar é complicado de tratar porque você nunca sabe em que fase da doença ou com que sintomas vai estar o paciente naquele dia. Uhum. Se o indivíduo tem esquizofrenia, transtorno de pânico, ele está melhor, está pior, ainda está delirando, parou de delirar, no caso da esquizofrenia, ainda está alucinando, parou de alucinar, alucinando mais, alucinando menos. Mas está mais ou menos, melhorou, piorou. Transtorno bipolar não. O indivíduo pode chegar em mania, pode chegar em depressão, pode chegar em estado misto, pode chegar eutímico. Eventualmente tem sintomas psicóticos, eventualmente não tem. Então você não tem como prever. E o tratamento muda em função em que fase está o paciente. Tratamento da mania é um, tratamento da depressão é outro, tratamento de manutenção, quando ele está em eutimia para prevenir novos episódios, é outro. Tem sintomas psicóticos, aí também já muda um pouco o tratamento, seja na mania ou na depressão. E a mania é mais fácil de tratar, embora seja mais chamativa, leva à internação. Qualquer antipsicótico melhora a mania. Os mais recentes, segunda geração, os atípicos, têm a vantagem em relação a efeitos colaterais, especialmente extrapiramidais, neurológicos, né? Mas também eles não tendem a induzir depressão, ao contrário dos típicos de primeira geração que tendem a induzir depressão. E fora os antipsicóticos atípicos, o lítio, o ácido valproico, o divalproato e carbamazepina, todos eles têm ação antimaníaca. Tratar depressão bipolar, que aí é problemático, porque os antidepressivos podem frequentemente levam uma virada para mania. Não adianta nada, o paciente está em depressão, você tratar e levá-lo para mania. Que tratamento é esse? Como eu falei, não tem nenhum antidepressivo aprovado para tratar a depressão bipolar. Só em associação com a olanzapina, na mesma cápsula ou comprimido. É uma combinação que não tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. Viax, né? Nem sei o nome comercial. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem essa combinação. Aí usa-se também antipsicóticos atípicos, quetiapina, a lurazidona e a cariprazina. A cariprazina acho que não chega no Brasil. Mas só que essas opções elas são menos eficazes que os antidepressivos. O problema dos antidepressivos é que eles são tão eficazes que tiram o indivíduo da depressão e levam para a mania. Então a gente fica com essa limitação, que tratar com a melhor opção é ruim. Então tem que tratar com uma opção não tão boa, a depressão bipolar. A opção melhor é a eletroconvulsoterapia, aí não tem esse problema. Mas considerando os medicamentos, se o medicamento for bom demais, inclusive se for usar antidepressivo, tende a haver mais virada para mania usando tricíclicos ou medicamentos antidepressivos duais, como venlafaxina, porque eles levam mais para mania. Porque eles são melhores do que os outros. Tricíclicos são os mais antigos, junto com os imaus, mas em termos de eficácia eles são superiores aos mais recentes, que teriam menos efeitos colaterais, mas são um pouco menos eficazes. Então, se for usar antidepressivo, você também não pode usar os melhores. Ser melhor é ruim, porque vira para mania e ainda aumenta o risco de suicídio. Parece que os antidepressivos também aceleram os ciclos, ou seja, tornam os episódios mais frequentes. Então, muito problemático usar antidepressivo. Não
aí é muito complicado. Eu não acho, tem autores assim que dizem não pode antidepressivo de jeito nenhum para tratar depressão bipolar. A posição de alguns autores, eu estou dentro deles, é que para alguns pacientes, em algum momento, pode, especialmente os que têm uma polaridade predominante depressiva e não maníaca e outras características, mas sempre, nunca imunoterapia. Exato. E manutenção já não é tão complicado como o tratamento da depressão. Prevenir novos episódios. O lítio é número 1. Ele é o padrão ouro, né? Para tratamento, porque ele tem eficácia tanto para episódio para fase maníaca quanto depressiva. Ele é melhor para mania do que para depressão, mas tem algum efeito antidepressivo? Tem algum efeito antidepressivo, de fato melhor antimaníaco. E também, né, tem evidências de que ele tem uma propriedade antisuicida, né, no transtorno bipolar. E é o único. O único que se sabe. E que é fundamental, né, numa doença que mata por suicídio entre 10% e 20%. Exato. E o ECT, né? Eu sempre tive muito interesse no ECT, eu nunca fiz ECT. ECT é eletroconvulsoterapia, né? E tem muito estigma, né? Porque a gente tem aquela ideia de filme antigo, da pessoa pegar e, tipo, fritar seu cérebro. Como é hoje em dia o ECT? E é seguro o ECT? Olha, é muito seguro, né? Hoje em dia é feito com anestesia, né? No ambiente hospitalar, né? Tem a técnica muito bem estabelecida e também é altamente eficaz, né? Tanto para episódios maníacos quanto para episódios depressivos. E a grande vantagem é que a resposta é mais rápida, né? Você tem, geralmente, com algumas sessões, o paciente já tem uma melhora Em geral, menos efeitos colaterais que os medicamentos. Só para você ter uma ideia, é tão seguro que é a opção de escolha, por exemplo, na gestante. Você tratar, às vezes, uma gestante que se coloca... Idade avançada não é contraindicação. Não é contraindicação. Aliás, acho que não tem nenhuma contraindicação formal, né, para o ECT. Né? Existem indicações como essas que a gente tem. Acho que só hipertensão intracraniana, coisas assim. Coisas muito específicas, mas é bem seguro. Efeitos colaterais. Você pode ter uma perda de memória anterógrada, aquela memória mais recente, mas você tem que colocar ali o risco-benefício, né? Assim, mas volta a memória. Sim, não. Geralmente são coisas, uma perda leve, digamos assim. Transitória. Transitória, exatamente. E o benefício que o paciente tem, né, é tão grande que ele sai de um episódio por exemplo, uma catatonia, né, uma depressão muito grave, que às vezes com característica catatônica, ou um furor maníaco, né, que claro que não é a primeira opção. A gente tem esse arsenal terapêutico, né, como o professor falou, o carbolítio, que ainda é a primeira, ainda é padrão ouro. Temos alguns anticonvulsivantes que têm uma propriedade antimaníaca, como a carbamazepina, ácido valproico. E no tratamento de manutenção também, né? Ainda não tinha chegado a falar nisso. Carbamazepina, ácido valproico, divalproato. Exatamente. E lamotrigina, que é melhor para prevenir depressão do que mania no tratamento de manutenção. E mais recentemente, nas últimas décadas, né, tem sido muito utilizado os antipsicóticos atípicos, né, porque se mostrou que eles também têm propriedades, além de antimaníacos, também alguma propriedade antidepressiva. Né, mas ele tem outros efeitos colaterais, principalmente metabólicos, que esse é um outro problema no transtorno bipolar, que são pacientes que têm evidência que já tem uma associação, né, de síndrome metabólica com o transtorno bipolar, né, por si só. São pacientes que não cuidam bem da saúde física, né, por causa do transtorno, estilo de vida, etc. E esses remédios, apesar de terem uma propriedade antimaníaca e antidepressiva importantes, eles podem piorar as taxas metabólicas. Então a gente tem que ficar atento a isso. Mas as opções são muitas, mas ainda e uma outra questão de tratar o transtorno bipolar é que geralmente, infelizmente, a gente tem que usar a polifarmácia, né? Você tem que associar remédios para o paciente estabilizar. Enquanto às vezes numa depressão unipolar, numa esquizofrenia, você consegue com uma medicação, né, um único antidepressivo, um antipsicótico estabilizar o paciente. No transtorno bipolar, via de regra, você precisa usar uma série de medicações, um estabilizador de humor, um antipsicótico, associadores estabilizadores de humor, né? Então, pensando que às vezes é um paciente comórbido, um paciente idoso, pode ser, né, difícil de tratar. E qual assim Deixa eu só complementar sobre a eletroconvulsoterapia e sobre o lítio. A eletroconvulsoterapia, o que ela é? Ela induz uma crise convulsiva, epilética, tipo grande mal, de forma com energia elétrica.
E antigamente se fazia com uma indução química. Quer produzir uma crise epilética igual o epilético pode ter naturalmente, só que é mais segura, porque por que o epilético é ruim ter, não é bom ter crise convulsiva, mas além da crise, o indivíduo cai no chão, se machuca, tem traumatismo, pode ter fraturas, pode bater com a cabeça e vai cair no meio da rua, pode ser atropelado porque cai no meio da rua, tonelada com fisioterapia, ele está num leito. E o professor Estevão falou da questão da anestesia, mas a anestesia não é para o paciente deixar de sentir dor, porque a eletroconvulsoterapia, mesmo quando era feita sem anestesia, era um procedimento totalmente indolor. Por que não dói? Tá um choque na cabeça e não dói? Primeiro porque a indução elétrica, ela leva a uma perda da consciência de imediato. Então, a pessoa não vai sentir dor porque perdeu a consciência. É a mesma coisa que você dá anestesia para o indivíduo perder a consciência. A eletroconvulsoterapia por si só já leva a perda da consciência, então não tem como sentir dor. Além disso, o cérebro é indolor, não tem receptor de dor no cérebro. Tanto que se pode fazer neurocirurgia, se faz, com o indivíduo acordado. Tem que fazer anestesia só para o couro cabeludo, que você pode mexer lá no cérebro, cortar o cérebro, fazer diabos lá com o diabo com o cérebro e o indivíduo não sente dor. Até por isso que você sabe que parte do cérebro que tem a sensibilidade daquela parte do braço. Porque você dá um choquezinho assim no indivíduo acordado, né? Foi assim. Aí você diz que você está sentindo, tô sentindo um formigamento no braço. Então descobriu essa região do cérebro está relacionada à sensibilidade do braço. Batendo papo com o indivíduo com a cabeça aberta. Então o cérebro é indolor. Claro que tem muita desinformação, muito preconceito, eletrochoque. E as pessoas, uma posição política, sou contra o eletrochoque, como algumas pessoas eram contra a vacina contra a Covid. Que absurdo, é contra a ciência que tem a dizer se é uma medida boa ou ruim, vacina, eletroconvulsoterapia e não sem critérios políticos. É um absurdo, né? Misturar política com ciência. Em relação ao lítio, é a minha postura. Se não tiver um bom motivo para não tomar o lítio, tem transtorno bipolar, tem que usar o lítio para tratar a mania. Não imunoterapia na depressão, mas ajuda também na depressão, no tratamento de manutenção. Acho que muita gente tem medo, né, de usar o lítio, porque antigamente tinha muita gente que falava mal do lítio, né? Tipo, fala coisas horrorosas. E atualmente, isso é um marketing da indústria farmacêutica que engana muitos médicos contra o lítio, porque o lítio é um medicamento barato que não dá lucro para a indústria farmacêutica. O lítio é tirado literalmente de pedra. Eu chorei quando falaram que eu tinha que tomar, eu fiquei com muito medo. É o mesmo lítio da bateria do celular, do computador, é o mesmo lítio. É o metal, aquele que está lá na tabela periódica. Coluna 1A dos elementos da tabela periódica. E tem uma história brasileira do lítio, você conhece? Qual? Interessante. O lítio tem um valor assim nacionalista do Brasil. Quem descobriu o lítio foi o nosso patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, que ficava enchendo o saco de Dom Pedro I, vamos nos separar de Portugal, proclama a independência do Brasil, e que era geólogo. Aí ele descobriu uma pedra lá, não sei onde, a qual ele deu o nome de petalina, ele levou para a Europa, aí não sei se foi na Suécia, em outro lugar, aí dessa pedra se extraiu o lítio. Então foi um brasileiro, o único brasileiro envolvido na descoberta de um elemento da tabela periódica. Eu lembro que eu li aquele livro Uma Mente Inquieta, da Kay. Kay Jameson. Grande livro. Nos anos 80, eu acho que você passa o livro 70, que ela... Ela é a grande defensora do lítio. Mas na época, eu acho que muita gente não tomava, porque talvez não fosse tão refinado assim o medicamento, o efeito colateral e Eu acho que está piorando, na verdade, o preconceito contra o lítio. Por exemplo, lá no IPUB, a gente recebeu 2 residentes de Portugal, foram estagiar com a gente no meu ambulatório de transtorno bipolar. Elas ficaram espantadas. Nossa, como vocês prescrevem lítio, não tem medo? E tem estatísticas assim, mostrando que nos Estados Unidos o lítio é muito, muito, muito menos prescrito que o divalproato para tratar o lítio. No entanto, a base científica é totalmente para o lado do lítio. O divalproato, por exemplo, não tem nenhum efeito anti-suicida. Para tratamento de manutenção não tem respaldo em estudos científicos para o divalproato, ao contrário do que tem para o lítio.
É uma coisa de marketing. E a questão do lítio é que ele tem uma faixa terapêutica estreita, que ele pode ser tóxico. Ele pode ser um metal, ele pode ser tóxico. E o paciente precisa de ir para um CTI, caso né, haja essa toxicidade. Mas fazendo um acompanhamento, né, fazendo o exame de sangue, que é a litemia, né, frequentando um psiquiatra e fazendo esse acompanhamento, é super seguro e ela a primeira padrão ouro. Né, e além de reduzir o risco de suicídio, tem sido demonstrado também que reduz o risco de evolução para demência. Transtorno bipolar parece ser um fator de risco para demência. E o lítio tem um efeito neuroprotetor, além do efeito antisuicida. Inclusive tem estudos, né, para o lítio, né, no transtorno de Alzheimer. Tem pessoas fazendo esse estudo por causa dessa propriedade neurotrófica do lítio, né? O lítio a gente não sabe, é um metal, a gente não sabe exatamente o mecanismo de ação dele, mas há evidências que eles atuam em vias neurotróficas, de plasticidade do cérebro, ou seja, o lítio ele deixaria o cérebro mais saudável, digamos assim. Quando que surgiu o lítio, você sabe? Foi para a psiquiatria? Não, no universo. No universo eu não sei. Acho que 2 ou 4 minutos depois do Big Bang. É uma das coisas, acho que primeiro o Hélio, não sei o que, pega a tabela periódica. O lítio foi um dos primeiros a surgir no universo. Eu queria aproveitar que você falou agora do lítio proteger, né, contra a demência, porque é uma, né, das coisas que podem acontecer a longo termo se você não se tratar, né? Tipo, a toxicidade do cérebro quando você não se trata. Qual o prognóstico de um bipolar tratado? Olha, isso está diretamente relacionado ao número de crises, né? Tem pesquisadores, né, divulgando essa ideia de que o transtorno bipolar seria uma doença neuroprogressiva, como é o Alzheimer, como são as demências. Porque, de fato, há, né, nos estudos uma diminuição de córtex cerebral, principalmente na região frontal, né, ao longo do tempo. Mas isso não é algo que vai necessariamente acontecer com todos os pacientes, né? Então, mas a gente sabe que possivelmente está associado ao número de episódios. Né? Quanto mais episódios maníacos você tem, uma hora é um insulto ali, né, do ponto de vista de neurotransmissores, de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Quanto mais grave a doença, né? Mais episódios, mais internações, início mais precoce, história de sintomas psicóticos. Mais sintomas psicóticos, pior é o prognóstico. Então, a questão para evitar essa neuroprogressão, possível neuroprogressão, é o tratamento precoce, o acompanhamento, evitar né, abandono de tratamento, que é uma coisa comum no transtorno bipolar, né? Então, fora a mania e a depressão, em paralelo, existe um prejuízo cognitivo no transtorno bipolar. Quando a gente pega um grupo de pacientes com transtorno bipolar e compara com um grupo de pessoas normais, faz testagem neuropsicológica, o desempenho dos bipolares é inferior. Varia, mas isso é muito heterogêneo, né? Entre os bipolares, uns têm mais prejuízo, outros menos. Mas parece ser uma coisa progressiva, né? E relacionada a esses fatores, né? De mais episódios, mais internações, etc. Com o passar do tempo vai ficando pior o prejuízo cognitivo. Você acha que uma pessoa que tem transtorno bipolar consegue, tipo, viver uma vida... Por exemplo, eu fui diagnosticada com 21 anos. Estabilidade é uma coisa difícil pra mim, porque vira e mexe eu ainda tenho algum episódio. Tem um bom prognóstico, tipo, não falando do meu caso específico, mas, tipo, as pessoas têm chance da gente conseguir viver sem ter crises o tempo todo, tipo, tomando remédio? Assim, é raro, assim, com tratamento nunca mais vai ter crise nenhuma, mas a tendência é os episódios ficarem mais leves e mais raros. Então, grande parte dos indivíduos com transtorno bipolar levam uma vida normal, igual hipertensos, diabéticos, com algumas restrições, fazendo dieta, atividade física, tomando medicamentos, mas os bipolares podem ter uma vida normal. O problema é a baixa adesão ao tratamento. A regra é o bipolar não seguir tratamento, ou seguir de forma irregular, incompleta. Toma um remédio, mas toma menos do que a dose prescrita. Toma um remédio um dia, não, mas hoje eu não vou tomar remédio nenhum. Usar substâncias psicoativas. Não dormir à noite, o sono é uma coisa fundamental para a manutenção do transtorno bipolar, né? Não dormir pouco induz mania. Então, o tratamento depende muito do paciente. A grande maioria não segue, mas aqueles que seguem de forma mais adequada ao tratamento tendem a ter uma evolução bem melhor.
Ter os ciclos biológicos estáveis, né? É a dieta do bipolar. Ele precisa estar regularizado, o sono, né? Os horários, dormir sempre no mesmo horário, ter uma noite adequada de sono, isso é fundamental. Tão importante quanto a medicação é manter essa estabilidade. Evitar drogas. Drogas. Evitar, quer dizer, não tá de jeito nenhum. E Mesmo o álcool está associado a um pior prognóstico. sim. E é isso, é como se fosse qualquer outra doença crônica, né? Tem tratamento, mas vai ter um diabético. Ele mesmo, né, controlado, ele às vezes não vai ter um pico ali de glicemia, vai ter um dia que vai estar mais descontrolado, mais ou menos a mesma coisa. Mas é possível. E alguns podem, mesmo com transtorno bipolar, serem pessoas muito bem-sucedidas, famosas, importantes, criativas. E eu queria aproveitando isso, perguntar pra você, falar do seu livro, Fogo e Cinzas, e queria perguntar pra você o que te inspirou a escrever esse livro que fala da Carrie Fisher, fala do Edgar Allan Poe, da Sylvia Plath, Virginia Woolf, essas pessoas bipolares incríveis e excepcionais. Esse livro eu escrevi, publiquei com a minha aluna de mestrado, a Tiara Cruz, né, lá no IPUB, FJ, que era para estar aqui, mas ficou doente, infelizmente. Que a gente fala da linha capa, né? Pode até depois, se puder, mostrar só a capa, porque tem as fotos dos 17 personagens do livro, que são pessoas famosas, célebres, que tiveram ou têm transtorno bipolar. Algumas delas estão vivas. Então a gente fala sobre as vidas dessas pessoas e o adoecimento mental também dessas pessoas, com uma introdução teórica sobre a doença, mais um capítulo dedicado a cada um desses 17 personagens. A nossa inspiração foram dois desses personagens. A Kay Jemison, sobre a qual você já falou. Quem é a Kay Jemison? É uma psicóloga que está viva ainda, já está idosa, que tem transtorno bipolar. E ela é uma grande pesquisadora sobre transtorno bipolar. Em primeiro lugar, ela é coautora do principal livro sobre transtorno bipolar. No Brasil, editado no Brasil chama chama Doença Maníaco-Depressiva, subtítulo Transtorno Bipolar e Depressão Recorrente. Ela é coautora desse livro, que é o mais importante do mundo, né, sobre transtorno bipolar. Ela tem esse livro autobiográfico, Uma Mente Inquieta, que ela conta a história da doença dela. Maravilhoso. E ela, muito bom. E ela tem transtorno bipolar grave, com tentativa de suicídio, com sintomas psicóticos, e ela é uma grande defensora do lítio e de psicoterapia. E ela pesquisa a relação de transtorno bipolar com criatividade. Inclusive, ela tem um livro, esse não editado no Brasil, chama Touch with Fire, tradução livre, seria tocados com fogo, não por fogo, tocados com fogo, que ela fala dessa relação da doença, e ela também discorda da separação bipolar-unipolar. Para ela é doença maníaco-depressiva, até por isso que é o título daquele livro, Doença Maníaco-Depressiva. Transtorno bipolar está no subtítulo. Ela foi uma inspiração, e o pintor favorito meu e da Tiara, o Vincent van Gogh, né, tá aqui também do lado, né, imagem do Noite Estrelada, que também é personagem do livro, e tinha muito, provavelmente, transtorno bipolar. Não por acaso que a data de aniversário dele, 30 de março, é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, né? E uma doença muito grave. Ele é meu pintor favorito. Aliás, em setembro estarei no Museu Van Gogh pela primeira vez, com passagem já comprada, hotel já reservado. Ali temos um quadro do Van Gogh. Oi? Quadro do Van Gogh, né? Sim, sim, Noite Estrelada. Mas Noite Estrelada está em Nova York. Eu cheguei a ver em Nova York. E o diagnóstico dele foi retrospectivo, né? Foi baseado nas cartas, né? Com o Theo, que ele... Nas cartas, né? Tem algumas biografias e relatos médicos poucos, e ele é do século XVIII, final do século XVIII, então não existia nem o nome doença maníaco-depressiva, muito menos transtorno bipolar, muito menos existia tratamento eficaz. O lítio já existia na natureza, né, porque foram minutos depois do Big Bang, mas o lítio ainda não tinha sido usado em psiquiatria. E qual você acha que é a associação entre criatividade e transtorno bipolar? O que une essas pessoas, além do transtorno? Parece que acontece o seguinte,
a gente vê na nossa prática clínica mesmo. Primeiro, muito do que da Kay James estudou. Ela já estudou algumas biografias, né, de pessoas famosas, de uma forma diferente da gente, mas ela fez estudo e ela fala assim, e outras pessoas. Essas pessoas, especialmente escritores e artistas de uma forma geral, muitos tiveram claramente depressão, muitos tiveram claramente episódio de mania ou hipomania, muitos cometeram suicídio e foram pessoas bem-sucedidas, muito famosas, muito importantes na arte. Tem estudos que mostram, aí pegando artistas vivos, aí fazem entrevistas diagnósticas com os critérios atuais e comparam os artistas vivos com pessoas com profissões não criativas. E se viu que os artistas vivos, têm maiores taxas de depressão, de suicídio, de sistemas psicóticos, e pega familiares de artistas vivos e também compara com familiares de pessoas com profissões criativas e se encontra a mesma coisa. Aí se imaginou, pessoas com transtorno bipolar têm mais criatividade. Existem escalas que medem criatividade, é uma coisa que eu descobri recentemente no estudo que a Tiara está fazendo no mestrado dela. Mas ainda não se comprovou isso. Quando se compararam bipolares com indivíduos com outros transtornos mentais e indivíduos normais, os bipolares não se mostraram mais criativos. Quem se mostrou mais criativo foram os indivíduos familiares de bipolares, ou que se chama de transtorno bipolar atenuado, que são os que têm ciclotimia ou só hipomania. Ciclotimia tem variações muito leves do humor, me lembra muito um transtorno da personalidade, mas é diferente do borderline. Crônico, né? É uma coisa contínua. Os critérios falam 2 anos no mínimo, mas em geral é a vida toda. E esses indivíduos ciclotímicos melhoram com lítio, tem familiares com transtorno bipolar, muitos evoluem para transtorno bipolar. Esses ciclotímicos, os pacientes de hipomania e os familiares bipolares, esses sim, nas escalas de criatividade, se mostraram mais criativos do que indivíduos normais e indivíduos com outros transtornos mentais. O que a gente vê na prática clínica? Que pacientes com transtorno bipolar, quando estão em depressão, não produzem nada. Às vezes nem saem da cama, não fazem nada de útil. Pacientes em mania moderada grave, eles fazem muita coisa em quantidade, mas não em qualidade. Eles perdem a crítica, não terminam o que começam, acham que fizeram tá ótimo, mas não tá uma porcaria, e não se concentram, não param quietos. Mas os indivíduos em hipomania, aí sim, eles ficam mais criativos. Muitos nossos pacientes fazem poemas só quando estão em hipomania, se tornam criativos de alguma forma. E o que então a gente imagina é que não que a doença dê talento a ninguém. A maioria dos bipolares não é de artistas, não é de pessoas criativas, e a maioria dos artistas, pessoas criativas, não tem transtorno bipolar e não tem transtorno mental. Mas se a pessoa tem talento, o que causa talento? Qual a explicação do talento? Não se sabe, mas por algum Deus definiu que aquela pessoa vai ser talentosa. Se a pessoa tem talento e tem transtorno bipolar, quando ela está em hipomania, os sintomas da doença funcionam como um combustível para ela produzir mais e facilitam a associação de ideias. Então, por que ela produz mais em hipomania? Porque está com mais energia, não tem nenhuma das desvantagens da mania e tem todas as vantagens da mania, a hipomania. Está com mais energia, então trabalha mais e não se cansa, está mais autoconfiante, associa mais ideias, ela tem um humor alegre, então se ela tem talento, ela produz mais quando está em hipomania. A hipomania seria um combustível, mas a pessoa já tem aquele talento. A hipomania não dá o talento, mas favorece. Um sintoma muito comum na mania, não falei antes, é a chamada fuga de ideias. O que é fuga de ideias? Ela é gerada pela aceleração do pensamento, os pensamentos estão muito rápidos, o paciente fala rápido, mas não só está mais rápido, o paciente passa muito rapidamente de um tema para o outro. Mas mantendo o nexo lógico, não é um pensamento desagregado como o da esquizofrenia. O problema é que está rápido demais, vai emendando um assunto no outro. E ele faz muitas associações de ideias, entre ideias, mas também ele faz associações usando rimas. Ele fala uma palavra, daqui a pouco ele fala outra palavra só porque rima.
ou a literação, né, que é a repetição de consoantes. O poeta faz isso, né? Associar por rima, por aliteração. Então, a fuga de ideias, embora seja um sintoma, embora seja algo patológico, expressa a criatividade. Então, é um fenômeno que acontece na mania e também na hipomania, que é patológico, mas está associado, é uma expressão de criatividade. Então, que mostra essa outra ligação, né, do transtorno bipolar, da fase de mania, e especialmente da hipomania, com criatividade. E às vezes nessa fase de mania, hipomania, né, eles são jocosos, são sarcásticos, né, parecem, né, pessoas mais até inteligentes, né, porque, né, às vezes são muito rápidos, um raciocínio muito rápido e tudo mais. Mas o problema é que uma hora, ou eles entram, têm sintomas psicóticos, ou vem a depressão e aí o preço é cobrado, né. Um outro ponto importante, né, que o professor citou aqui, é essa agregação familiar, né. A gente sabe que hoje a genética, né, ela responde por 80%, 70% da chance de você ser um bipolar. Ou seja, né, tem essa agregação, né, hereditária, e é muito difícil mesmo você tem um paciente diagnosticado, você não encontrar um outro bipolar, um outro depressivo e também, ou até esquizofrenia, né, essa associação da transtorno bipolar, provavelmente do tipo 1 com a esquizofrenia, que está bem estabelecido, né, do ponto de vista genético, essa associação. Então, às vezes tem famílias de bipolares, já tem pacientes que têm pai bipolar, a filha bipolar, tem um outro tia que tem o transtorno, então a gente vê essa linearidade aí, né? A minha experiência sempre foi, toda vez que eu tava em mania, hipomania, não vou nem dizer mania, tipo, hipomania, eu sempre me sentia bem, produtiva, e eu nunca sabia se era tipo, caraca, será que eu tô bem? Ou será que eu tô em hipomania? O que eu faço agora? E aí eu produzia, e quando eu produzia demais eu sabia que, tipo, cara, isso aqui não tá normal. E era muito estranho, porque a minha energia acabava muito rápido, tipo, o meu corpo tava em constante movimento, mas aqui dentro eu sentia um desgaste muito grande. E eu não conseguia, tipo, processar quão rápido meus pensamentos estavam, tipo, andando. É uma experiência muito bizarra e muito... Eu gosto, tipo, de falar o quanto eu posso sobre isso, porque parece que você tá isolado o tempo todo, porque as pessoas não estão funcionando na mesma velocidade que você. Ou Acho que todo mundo tá lento, né? Todo mundo tá lento, todo mundo tá muito rápido. Tá em outro ritmo. Em outro ritmo. A história do Van Gogh, se puder mostrar de novo as fotos dos personagens da capa, Van Gogh é muito interessante, né? Que o Van Gogh, ele ficava algumas vezes muito tempo em depressão, ele não produzia nada, às vezes nem saía do leito, tentou suicídio várias vezes e morreu muito provavelmente por suicídio, embora atualmente haja alguma polêmica a respeito. Mas em outros momentos ele tinha uma hiperprodutividade. Ele, nas cartas, ele contando para o irmão Theo de ter produzido 70 telas em 70 dias. Nossa. E não é só quantidade, qualidade impressionante. E ele pintou durante a vida, assim, só 8, 9 anos. Ele se tornou pintor muito tarde, com 29 anos. E com 37 ele morreu. Foi só nesse período que ele pintou. E nesse período ele pintou mais de 800 telas, fora os desenhos. E metade dessas mais de 800 telas, ou seja, mais de 400 telas, em 2 anos. Justamente os 2 últimos anos de vida. E justamente a partir do momento que a doença se agravou. Que 2 anos antes de ele morrer, que foi o episódio da orelha, que ele cortou um pedaço da orelha esquerda. Mas existe uma discussão, se for a orelha inteira, é só um pedaço, né? E após uma discussão com o Paul Gauguin, lá que estava com ele na Casa Amarela, em Arles, sul da França, o Gauguin não era muito normal, mas chegou um ponto que o Gauguin não aguentou mais o Van Gogh. Eu vou embora, não aguento mais esse maluco aqui. Eles iam os prostíbulos juntos, bebiam juntos, pintavam juntos, e brigavam o tempo todo um com o outro. O Gauguin falou que ia embora, acabou indo mesmo. O Van Gogh começou a teve um comportamento estranho, apareceu na praça com uma navalha na mão e depois foi encontrado todo ensanguentado, faltando um pedaço da orelha. Esse pedaço da orelha ele embrulhou, levou, acho que num pano, para uma prostituta que era a favorita do Gauguin. Ela tomou um susto, abriu aquilo e chamou a polícia, né? E aí o Van Gogh foi internado pela primeira vez nesse momento. E a partir daí que ele pintou 400 telas.
Aí a doença ficou, os episódios mais frequentes, mais graves, com sintomas psicóticos, internações. É realmente bizarro, assim, as coisas que a gente faz nesses pulos e a gente não sente. A gente sente, mas a gente não tá ciente, às vezes, das coisas que a gente tá fazendo. Mas acho que faz... E paradoxal, quando ele estava mais grave, foi quando ele pintou mais. Eu acho que no meu caso também, nos minhas crises mais graves, foi quando eu tipo, fiz mais coisas, assim, que eu fiz cinema na faculdade. E as épocas que eu fazia, que eu tava mais grave, eram épocas que eu fazia coisas que eu mais me orgulhava. Mas eu acho que é a parte paradoxal da doença, talvez. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Fala um pouquinho da Carrie Fisher que você conheceu, né? Ah, é verdade. Eu conheci a Carrie Fisher em 2016. Ela é minha ídola, Princesa Leia. Quando eu recebi meu diagnóstico, eu tinha 21 ou 20. Eu não conhecia ninguém que tinha bipolaridade. Eu não queria falar pra ninguém, porque era vergonhoso na minha cabeça. E eu lia todos os livros dela. Eu tenho The Best Awful, Wishful Drinking, Postcards from the Edge, que virou um filme, que a gente tava falando mais cedo. No Brasil se chamou, acho que Lembranças de Hollywood. Agora, acho eu que não... sim. E a vida dela foi incrível, e eu lembro que quando ela faleceu eu fiquei muito triste, mas Hoje é dia 4 de maio, é um dia especial pra todo fã de Star Wars, então é um dia que eu honro ela também. Porque foi o lançamento, 4 de maio? Não, é porque a gente fala May the Fourth be with you. E, enfim, Sylvia Plath também é uma poetisa que eu gosto muito. Cometeu suicídio aos 30 anos, com gás. Virginia Woolf também, escritora maravilhosa. Também se matou. Stephen Fry, eu conheço ele de alguns trabalhos. Tá vivo ainda, né? Ele foi um que resistiu muito a fazer tratamento porque ele achava que a doença o ajudava muito profissionalmente. Mas o Kanye West, acho que também não se medica por esse motivo. Não. E ele foi internado uma vez, inclusive foi algemado para ser internado. Estava num estado psicótico grave. E se mantém, acho que parece, continuamente com sintomas maníacos, né? Muitas ideias místicas, ideias de grandeza. E teve essa internação. O Edgar Allan Poe não fazia ideia que era bipolar. Também. Teve uma morte mal explicada, também, se não me engano, com 40 anos de idade, mas não foi suicídio. Vários desses aí cometeram suicídio, né? Alguns eu li o livro, achei muito interessante, eu não sabia. Exemplo, foi no lançamento, foi no né? Lançamento, deu essa honra, gente. Por exemplo, Santos Dumont, não sabia que era. Como é que... Esses que são os mais recentes é mais fácil de ter acesso, né, a informações. E pessoas do século passado, como é que vocês chegaram a esses dados, né, de que eles seriam de fato bipolares? Foi no Santos Dumont? Sempre com base em informações públicas, né? Ou biografias, ou autobiografias, ou entrevistas, reportagens. Santos Dumont, que me chamou a atenção porque ele cometeu suicídio, aí me interessou a história, mas é uma coisa sobre a qual se fala pouco. E quando ele morreu, o atestado de óbito foi fraudulento. O médico botou assim, colapso cardíaco. Como é que ele morreu? Ele foi encontrado pendurado pelo pescoço com 2 gravatas no cano do chuveiro no hotel lá em Atibaia, no interior de São Paulo. Foi um suicídio evidente, só como ele era um herói nacional, né? Mas chamou a atenção. Ele foi internado algumas vezes, mas só em clínicas na Europa, Suíça e França, mas fez consultas no Brasil com o Henrique Roxo e com o Jurandir, como é que chama? Jurandir Maperedini. Juliano Moreira. Tem até uma foto de um recibo que acho que foi o Juliano Moreira que deu para ele da consulta. Tem a Kay também, eu não sei sobre o nome dela, eu sempre esqueço. Quem? A Kay. Kay Jameson. Kay Redfield. Ela é incrível. Eu li o livro dela quando eu recebi meu diagnóstico, foi muito... Ulisses Guimarães foi tratado pelo professor Valentim Gentil, né, que foi professor titular da USP, com quem até eu jantei recentemente, ele agradeceu a citação, mas os biógrafos pelo menos um biógrafo que o citou, Ulisses, importância enorme para a política brasileira, né, o presidente do MDB, depois PMDB, presidente da Constituinte, presidente da Câmara... presidente em exercício quando o Sarney viajava, liderou a campanha do
o Tancredo, né, no colégio eleitoral, foi um dos líderes da campanha do impeachment contra o Collor, e presidente da Câmara, ele estava claramente em mania, interrompia os discursos dos colegas, né? Pior do que isso, chamar os colegas de você, que é um pecado mortal. Você pode chamar o colega, deputado, de ladrão, safado, sei lá o quê, mas não pode chamar de você. Ele começou a chamar de você. O Amaral Neto, que era um deputado federal, assim, dizia, parecia que o Ulisses estava drogado, que estava muito agitado, muito acelerado, e foi levado assim pela família às pressas para os Estados Unidos e ficou uns dias lá, porque a mídia estava mostrando diariamente o comportamento do Ulisses. Tem um episódio muito interessante que na ditadura militar, né, ele tinha uma reunião do MDB, ainda era MDB, em Salvador, capital da Bahia. Tinha Tancredo, todos os líderes do MDB. Só que a sede do MDB estava cercada pela polícia com fuzis, cães. Chegaram lá para a reunião, não podia entrar, todo mundo com medo. Aí o Ulisses titubeou no início, mas depois ele seguiu em frente, pegou pelo cano um dos fuzis e falou assim, deixem passar o líder da oposição. E deixaram. Aí entrou todo mundo. E depois saiu todo mundo fazendo uma passeata, né? Ulisses, Tancredo, os outros. Eu desconfio que essa falta de medo era um sintoma de mania. Quando também a junta militar, né, foi o Costa Silva, né, que teve um AVC. Isso aí não é do meu tempo, não, mas eu já tinha nascido. Muito menos tempo de vocês. Então, foi formada uma junta militar, que foi o ministro do Exército, Marinha Aeronáutica, provisória, né? O presidente Costa Silva, que dá nome à Ponte Rio-Niterói, né? Tinha sofrido um AVC. E o Ulisses chamou a junta militar de Os Três Patetas. Naquela época, como também o falta de medo do Santos Dumont, ele subia naqueles dirigíveis, né, com o avião com motor, balão com motor, depois o 14 bis e outros aviões, aquilo dava defeito no alto, ele consertava lá em cima mesmo, não parecia demonstrar, e sofreu vários acidentes assim que ele caía, não teve grandes lesões nas quedas, mas se machucou um pouco. Cair, ele já ia lá consertar. Uma época ele ficou caiu em cima de um hotel, Trocadéro, lá em Paris. Ficou tranquilamente esperando os bombeiros resgatá-lo lá do teto do hotel. Uma falta de... É uma época que tem registros que centenas de pessoas tinham morrido em acidentes de avião. Era uma aventura. O que ele fazia, ele não tinha medo nenhum, isso não é normal. A mania, né? Impressionante, a autoconfiança, né? O senso de verdade que o paciente tem e a exposição... Zero risco. E a exposição à situação de risco. Isso é o clássico mesmo, né? E muitos com muita... Ernest Hemingway cometeu suicídio, né? Com um período assim, de muita produtividade, em pouco tempo ele produzia muita quantidade. Vários desses... Assim, tinham períodos muito específicos de mais produtividade, que eram os períodos de hipomania. Hemingway é até irônico, porque ele tinha uma vida assim de aventureiro, como os personagens dele, né? Então ele se envolveu em várias guerras, porque ele participou da Guerra Civil Espanhola, era americano, o que ele estava fazendo lá? Na Primeira Guerra, ele foi vetado pelo departamento médico, né? O exame médico proibiu. Aí ele foi pela Cruz Vermelha dirigir uma ambulância. Aí salvou um soldado lá, ganhou uma medalha e no salvamento ele foi alvejado também por tiros de metralhadora. Aí internado, se apaixonou pela enfermeira. Se casou, acho que 3 ou 4 vezes. Morou em vários lugares diferentes, né? Americano, depois foi morar no Canadá, depois foi para Paris, morou em Cuba. Participou também da Segunda Guerra Mundial como correspondente, mas se metendo mesmo lá nas regiões de combate, na invasão do exército americano a Berlim, né, no final da Segunda Guerra, ele estava lá junto como repórter e fazia muitas coisas arriscadas, pescaria em alto mar, como toureiro, amador, safaris na África. Na África ele teve 2 acidentes de avião em dias seguidos, caiu com o avião num dia, no dia seguinte teve outro acidente de avião, caiu de novo, com alcoolismo muito grave, ele escapou da morte um monte de vezes e se matou. Na família, vários casos de suicídio. Pai tinha se matado, um irmão, uma neta, a Margot Hemingway,
que era modelo, uma modelo de grande sucesso, um pouquinho de atuação como atriz, irmã da Mariel Hemingway, que atuou em 2 filmes do Woody Allen, especialmente no Manhattan, que ela faz junto com a Meryl Streep nos papéis principais, que parece que teve depressão também, mas não se matou, por enquanto, né? Espero que nunca. Então, muitos casos na família de doença mental, de suicídio, e ele muito bem sucedido, né? Ganhou o Nobel, ganhou o Pulitzer em vida. Que é um padrão, né, no transtorno bipolar, ter uma árvore na família, assim, de pessoas com A genética é muito transtorno, importante, né? Como o professor Estevão falou. E suicídio por si só tem um componente genético também, independentemente Quando do você vê transtorno mental. uma pessoa que cometeu suicídio, você já suspeita que tem, de uma certa forma, transtorno bipolar, ou pode ser na sua cabeça qualquer coisa? Olha, o suicídio, na verdade, ele pode ser transdiagnóstico, né? Ele está realmente muito presente no transtorno bipolar, mas na depressão unipolar também, na própria esquizofrenia. Então, não necessariamente, né, se uma família tem vários casos de suicídio, você vai ter o transtorno bipolar, mas é um fator de risco, com certeza, né? Agora eu queria fazer uma pergunta final para vocês. Só pra dizer, o livro, ele pela Amazon consegue comprar, é da editora dos editores, tem um site também, pode comprar pelo site da editora dos editores. Mas pela Amazon é muito tranquilo, até acho que o preço é mais barato pela Amazon. É um livro com uma linguagem para leigo, então não tem que ser psiquiatra ou profissional, estudante de saúde mental. E eu acho que é incrível para qualquer paciente, assim, tipo, ler sobre outras pessoas que fizeram coisas incríveis na vida. Como a Kay dividir esse Jameson, né, fez uma coisa, um livro para leigo, tecnicamente perfeito, né, não é uma coisa de fantasia, de invenção, de glamorização da doença. Pelo contrário, muito formativo. Né? Ela foi pioneira, me parece. Sim. Eu acho que uma pessoa, como uma mulher, assim, que se botou cara a tapa, né, e falou sobre esse diagnóstico, que na época, quando ela escreveu esse livro, foi anos 80, 90. Numa época não se falava. Não se falava. Até Ainda hoje em dia, assim, você escuta essas besteiras, pessoas falando, fulano de tal, tem que ser bipolar, né? Tipo, fica A Rita Lee recebeu esse diagnóstico, ela recebeu o mesmo. Eu li a autobiografia dela, não é de jeito nenhum, não era bipolar. É porque ela conta assim, a Rita Lee fala bastante de álcool e drogas, isso aí foi muito mesmo. Transtorno bipolar é 1 ou são 2 parágrafos só. O que ela conta? Quando eu fazia um show, né, show de rock, cantava, dançava, eu era a Miss Saúde. Terminava o show, eu estava morta de cansaço. Viu? Transtorno bipolar. De jeito nenhum. É normal, depois do show de rock, a pessoa ficar morta de cansaço. Seria o normal, né? Pra não Agora, ficar... eu queria fazer uma pergunta final pra vocês. Só uma coisa. A última coisa que eu falo, assim, desculpa. Acho que até ele contribui assim, no combate contra o estigma, né? Que mostra que como, embora o transtorno bipolar seja grave, e o livro não nega isso, mostra que pessoas podem ter uma vida normal, e mais do que uma vida normal, uma vida muito bem sucedida, com reconhecimento, com fãs, com pessoas que foram brilhantes e que são adoradas, são adoradas até hoje, mesmo tendo o transtorno bipolar. Eu queria perguntar pra vocês, quando vocês recebem gente no consultório, já receberam gente no consultório que vocês acabaram de diagnosticar com transtorno bipolar, é um transtorno difícil, né, tipo, de receber essa notícia, o que você fala pra essa pessoa? Tipo, qual a mensagem, entre aspas, que você fala pra esse paciente quando ele recebe esse diagnóstico? Acho que é importante fazer uma psicoeducação, né? A gente explicar para o paciente e para os familiares, sobretudo, né? O que é o transtorno bipolar, né? Quais são os sintomas, né? Como é o tratamento, e também, né, desmistificar, né? Que apesar de ser crônico, apesar de, né, é tratável, né? O paciente ele pode ter períodos sustentados de eutimia, né? Com o tratamento correto, a exacerbação das crises podem ser evitadas ou até reduzidas, né? E então a gente pode sim ter um bom prognóstico, né? E evidentemente, né, alertar para evitar álcool e drogas, né? Essa questão, né? Uma boa terapia também está sempre indicado, né? O acompanhamento psiquiátrico, hábitos saudáveis, tudo isso a gente, né, indica, e durante a consulta a gente, né, tenta fazer essa psicoeducação. Como o professor Estevão falou, psicoeducação é
palavra-chave, né? O que é psicoeducação? É ensinar para o paciente e para os familiares sobre a doença e sobre o tratamento. Porque transtorno bipolar pode parecer que não é doença. Depressão. O indivíduo é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Ou um paciente mania, é um sem vergonha, vai pra farra todo dia, bebe todas. E a questão da mania, da hipomania eufórica, né? O indivíduo e a família entender que o indivíduo está se sentindo muito bem, está feliz da vida e ele está em crise. Aquilo não é normal, aquilo é doença. E não é intuitivo pensar assim, mas isso aqui é a realidade. Doutores, os nossos internautas estão perguntando, estão morrendo de curiosidade de saber essa questão da gravidez. Uma mulher grávida, o bebê necessariamente vai nascer bipolar? Tem chance alta de ser bipolar? Como fica essa questão na gravidez? Como é o tratamento na gravidez também? Tem um componente genético muito grande, né? O transtorno bipolar. Tem um episódio muito curioso que a Kate Jameson conta no livro autobiográfico dela, que ela foi ao médico e o médico falou: você não pode ter filho de jeito nenhum, que você tem transtorno bipolar, então tem grande chance de seu filho ter transtorno bipolar também. Ela ficou indignada, não sei se você lembra dessa passagem. Achou um absurdo, ela acabou não tendo filhos, não conseguia, não sei o quê, acho que ela se casou 2 vezes, mas ela queria ter e ela achava assim que o transtorno bipolar reconhecia como uma doença grave, assim, mas ela via que o mundo era mais criativo, mais colorido, graças ao que ela chamou de gene bipolar. A opinião dela é que o mundo ia ser mais sem graça se não houvesse o transtorno bipolar no mundo. Então ela achou um absurdo isso, né? Como eu não posso ter filho só porque tem transtorno bipolar? Uma outra questão o transtorno bipolar, a fase de mania, está muito relacionada ao aumento da libido. Isso aumenta o risco de uma gravidez indesejada, que é uma coisa problemática, né? E por si só já é um problema, né? E então tem transtorno bipolar e a mulher está grávida. Gravidez desejada ou indesejada. Durante a gravidez, aumenta o risco de uma recidiva da doença. E pior ainda, no pós-parto, aí aumenta muito mais o risco de uma recorrência da doença. Tem uma depressão pós-parto, é um outro elemento que fala a favor da depressão ser bipolar e não unipolar. Às vezes o diagnóstico, né, o transtorno, ele se inicia aí, no pós-parto, né? Muitas vezes é o primeiro episódio. Primeiro episódio. Eu li que a chance é 50% de depressão pós-parto para uma mulher bipolar. Eu não sei qual é a estatística, mas é uma taxa maior, muito maior do que se a mãe tem transtorno depressivo maior. É um indicativo, né? Uma depressão, porque assim, existe aquele blues puerperal que é comum, não é isso que a gente está falando, né? Aquela disforia ali logo após o parto, né? Quando se estende mesmo, quando se tem uma depressão, ou até uma depressão psicótica mesmo, uma psicose puerperal, né? Pode falar a favor de um início ou até de uma exacerbação do transtorno bipolar, né? Então a mulher está grávida e ela tem transtorno bipolar. O tratamento não pode parar durante a gravidez. Só que algumas substâncias são contraindicadas porque podem causar malformações. Por exemplo, a carbamazepina, ácido valproico de valproato e um pouco menos de lamotrigina devem ser evitadas durante a gravidez. O lítio não. O lítio aumenta um pouco o risco de uma malformação cardíaca, mas não aumenta tanto assim. Não é errado manter o lítio durante a gravidez. No pós-parto, aí também tem que ter cuidados por causa da amamentação. O lítio já não pode ser usado se a mulher estiver amamentando, porque ele se concentra no leite. A criança vai estar... Se ela tiver genes para transtorno bipolar, já começa aí o tratamento preventivo, né? Mas tem a opção também de usar leite de vaca e a mãe não amamentar, porque o pós-parto, como eu falei, é um período de autismo. Não tem nenhum outro período da vida da mulher com tanto risco de adoecimento mental, e particularmente se ela tem transtorno bipolar, como o puerpério ou pós-parto. Aí já é problemático deixar sem tratamento durante
a gravidez. No pós-parto, então, é muito mais problemático não tratar, não manter um tratamento, né? E quais são as chances do bebê desenvolver o transtorno, uma vez que nasceu? Do ponto de vista genético, que você quer dizer? Genético. Sim. A genética, né, do transtorno bipolar é uma genética poligênica, né? São múltiplos genes que estão associados, os quais a gente não conhece ainda nem todos e nem a função de todos, né? Tem estudos genéticos... Nenhum gene parece ser específico, né? Não. Muitos desses genes são os mesmos candidatos para esquizofrenia. Para esquizofrenia, para depressão e principalmente para esquizofrenia. E como o professor falou, são genes candidatos, entende? Que deixam o indivíduo mais suscetível a ter o transtorno bipolar. Que, por outro lado, você pode ter todos os genes e eventualmente não desenvolver o transtorno. Eventualmente você, né, não tem algum estressor ambiental ou por alguma razão você não desenvolve o transtorno, mesmo tendo os genes. Tem uma predisposição, mas não desenvolve a doença, da mesma forma que hipertensão, diabetes. Tem uma carga genética também grande. Pai e mãe com diabetes, pai e mãe hipertensos, o filho tem grande chance, mas questão de hábitos de vida, não fuma, não come sal demais. Eu tenho uma irmã, por exemplo, a gente, mesmos pais, ela tem essa mesma genética que eu, só que ela não expressou como eu expressei? Porque depende de fatores genéticos, né? Que nem ela é uma irmã gêmea, não? Não. Não, então vocês não compartilham os mesmos genes, né? Existem fatores epigenéticos, que é o efeito do ambiente sobre a expressão dos genes, né? E a história de vida, né? De cada um, isso também, né? O ambiente, os fatores ambientais, isso também interfere, né? A genética não é tudo. História de abuso, sofrer abuso na infância aumenta o risco, mas não especificamente transtorno bipolar, aumenta o risco de transtorno mental de uma forma geral. E muitas outras coisas que são desconhecidas que vão determinar, né, somando com a predisposição, se a pessoa vai desenvolver ou não a doença, né? Mas se tiver um par de gêmeos monozigóticos, idênticos geneticamente, se um tiver transtorno bipolar, a chance de o outro ter também é 70% a 80%. É muito alto, mas não são 100%. Por exemplo, na depressão unipolar seria algo em torno de 50%. Esquizofrenia também, 50%. Esquizofrenia, 50%. E o transtorno bipolar, a gente está falando de 70%, 80%. Por isso que a gente fala que a questão da genética no transtorno bipolar, ela é absolutamente importante, mas ela não é tudo, ela não é absoluta, né? Tem fatores ambientais também. Quando você tem no consultório uma pessoa que aparece com uma depressão e ela tem na família já, tipo, um pai bipolar ou uma irmã bipolar, você já automaticamente fica, tipo, com uma coisa na orelha, assim, tipo, já buscando sintomas? Exatamente, é um fator de risco, né? Se você tem, né, uma família com uma prole ali de, né, vários bipolares e tem um paciente que está abrindo um quadro depressivo, né, existe uma chance importante de ali estar se tratando de um início de um transtorno bipolar, né? Agora, ainda sobre a gestação, né, que é a sua pergunta anterior, é possível, sim, né, tratar uma paciente, eu sei que não é fácil, é complexo, porque algumas medicações são absolutamente contraindicadas, mas o lítio, eventualmente, pode ser usado, alguns antipsicóticos também, né, a questão do lítio na gestação, os primeiros estudos, né, parece que estavam subestimados a questão da malformação cardíaca e tudo. Agora tem estudos mais recentes que mostram que a incidência não é tão alta quanto se pensava. Então é possível, né, é uma boa notícia para as mulheres, que não é uma contraindicação absoluta. Muito obrigada, gente, por estarem aqui, por conversarem comigo sobre transtorno bipolar, esse tema tão importante. Tem algo que vocês gostariam de adicionar, falar, debater sobre? Eu queria agradecer também, foi muito prazerosa a conversa, né? Não foi chata, foi uma coisa natural e até divertida e séria ao mesmo tempo, né? No sentido da precisão técnica, né? Sobre em relação às quais que a gente falou. E dizer que certamente vou estar mais presente aqui no Canal Médico, né? Coordenando essa sessão de psiquiatria, com novos temas, novos convidados, então vou ser figurinha fácil daqui para frente. Também queria agradecer o convite, para mim foi um prazer enorme estar aqui, né? A gente tentando trazer informação de qualidade, né, para o telespectador, e
Foi um papo muito agradável. Internauta se fala, né, agora. Foi um papo realmente muito agradável, né? E compartilhar aí. A gente aprende muito também, né, com o professor, com as suas perguntas dos internautas, e isso aí a gente enriquece muito, né, o debate. Mas foi bom que uma pessoa que tem transtorno bipolar e uma pessoa ativa da área artística, né, de cinema, que colocou as questões para a gente, eu acho que isso enriqueceu muito, tornou a nossa conversa muito mais legal. Foi ótimo, né? Porque assim a gente, nessa troca de paciente com especialistas da área, a gente acaba quebrando esse estigma, né, que tem tanto por aí sobre transtorno bipolar e sobre outros transtornos também mentais. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. E vocês que assistiram esse vídeo, muito obrigada. Não se esqueçam de curtir, compartilharem e se inscreverem no canal médico. Tchau, tchau. Muito obrigada.